A paz do Senhor, meu querido irmão, chegamos na última aula desse terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 13, Resistindo às Sutilezas de Satanás, 25 de setembro de 2022. Olha só que textuário lindo, hein? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E a verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Essa lição inteira foi uma lição muito importante. Olha só, os ataques contra a Igreja de Cristo. Essa lição você deve guardar. Tem muita coisa boa, muitas informações relevantes para a sua vida. Então, guarda essa lição, viu? Porque é uma lição que você pode fazer uso dela em outros momentos. Pudemos ver como a igreja está sob o ataque de Satanás. Mas, graças a Deus, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A leitura bíblica em classe está em Tiago 4, versículos 4 a 16. Aliás, a 10. Tiago capítulo 4, versículos 4 a 10. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textuário. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que ele está querendo dizer? Esteja sob a vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. A vitória nossa como cristãos é nós estarmos debaixo da potente mão de Deus, protegidos por Ele. Sujeitar ao Senhor é uma atitude de quem tem uma nova vida em Cristo. Lembra que Paulo, escrevendo aos Efésios sobre o mistério que é o relacionamento de Cristo com o seu corpo, ele fala que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E aí ele faz até aquela analogia, assim como a igreja está submissa a Cristo, que as esposas estejam também submissas aos seus maridos, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher, ou a cabeça da família, no sentido de sacerdócio, né? Então, ele fala aqui para nós estarmos sujeitos, submissos. O que significa submeter-se? É estar sob a orientação, é estar em comunhão com a cabeça, é estar protegido, abençoado pela cabeça que é Cristo. Tá? Então Tiago exorta isso, né? Essa ideia de estarmos dependentes da graça de Deus. Quando tomamos essa atitude de estarmos debaixo da graça, da vontade de Deus, nós estamos em condições de resistir o adversário. Resistir, porque aí nós estamos protegidos, nós temos a bênção do Senhor. Então nós podemos, sem dúvida alguma, resistir Satanás, seus demônios, suas forças espirituais da maldade. Nós passamos a ter ousadia em Cristo para isso. E Satanás não irá suportar, porque não é você está embaixo da proteção do Senhor. Graças a Deus. E, irmão, é o seguinte: Satanás e os seus demônios não suportam um crente cheio do Espírito Santo, um cristão de oração, de vida consagrada, focado, forjado na sua fé. Não suporta, por isso que ele foge. Ele foge mesmo. Tá? Especialmente quem tem a palavra do Espírito afiada, a palavra que santifica o seu coração. Graças a Deus por isso, né, meus irmãos? Então esse é um textuário muito interessante, que ele vai falar para você estar debaixo da direção de Deus. Você tem condições de resistir o diabo, e o diabo fugirá de você. Mas se você estiver sujeito, ou seja, desde que você esteja sob a proteção de Deus, né, irmão? Então essa é uma lição final. Nós estamos encerrando todas as demais
né? Então ele fala, primeiro, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Nós temos que ser cristocêntrico, irmãos. Jesus é a nossa rocha principal. Nós temos que estar firmado na rocha, que é Cristo. Então, escrevendo à igreja de Corinto, Paulo declara, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Então, Cristo Salvador. Jesus é o nosso Salvador. E a Bíblia deixa claro que fora de Jesus não há salvação. Então, os cristãos têm que ficar com o que diz a Bíblia e abandonar qualquer espécie de sutileza ideológica, sociológica, antropológica, etc. E 1.2, Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. E é o único Senhor, conforme Atos 2,36. Quem recebe Jesus como seu Salvador deve andar na fé e ter Jesus como Senhor. Receber então Cristo como Salvador e não andar conforme os seus ensinamentos é negar o senhorio dele. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Isso não é verdade. Tá? Então quem submete a Jesus tem compromisso com as coisas de Deus e não vive de qualquer jeito. A pessoa quer aceitar Jesus, mas quer ver uma vida atrapalhada? Isso não existe. Tem que se submeter à palavra de Deus. Então o tópico 1 diz, é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e o Senhor. Ter relacionamento com Ele. Viver em plenitude de comunhão com Ele, porque Ele é a cabeça da igreja. 2, comprometimento com a Bíblia. Isso é muito importante, irmãos. A Bíblia é superior a qualquer experiência humana. A palavra de Deus é a profecia por excelência. Então a Bíblia é a revelação de Deus. É a palavra de Deus. Então, olha, primeiro ponto, tem que ter Cristo estar submetido à vontade e ao senhorio de Jesus. Segundo, tem que ter a Bíblia Sagrada como única regra de fé. É a Bíblia, está escrito na Bíblia. E lembrando a regra de ouro da interpretação bíblica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As profecias não são de particular interpretação. Então precisa ter temor de Deus. Porque o mundo está cheio de falso pregador, falso mestre, falso doutor, falso profeta. Tem de tudo nesse mundo. Por isso nós precisamos do dom do discernimento de espírito e olhar na Bíblia. Examinar a Escritura para ver se não é um versículo pinçado da Bíblia. Está cheio de gente pinçando o versículo da Bíblia e fazendo disso um cavalo de batalha. Então você tem que ser prudente e não permitir isso. Não é a Bíblia que tem que ajustar nós. É nós que temos que ajustar a Bíblia. Então é importante você saber isso. Você vê que tinha deputados lá na Câmara Federal querendo mudar a Bíblia, dizendo que a Bíblia é homofóbica, por causa de Levítico 16 e de Romanos capítulo 1. Não é a Bíblia que tem que mudar, é você que tem que mudar de vida. A Bíblia não vai mudar não, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora a pessoa atrapalhada, né? Só porque não consegue viver de acordo com a Bíblia, acha que tem que mudar a Bíblia. Olha que fraqueza. Então 2.2, a Bíblia é a regra de fé e conduta. Então é a Bíblia, irmão. Você quer ter uma vida abençoada, santa, quer uma casa abençoada? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, tenha prazer na lei do Senhor, pede para o Senhor falar com você, leia com amor a palavra de Deus, se esforce em viver de acordo com a Bíblia, você vai ser uma bênção. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como a revelação de Deus, considerando a única regra de fé e de conduta. Então precisa ter compromisso com a coisa de Deus. Agora a pessoa, meu Deus do céu, só porque está cheio de gente assim, irmão, só porque, mas fulano de tal não faz assim. Sim, irmão, o que isso aí tem a ver com as coisas de Deus? Não é porque tem um líder religioso que não obedece à Bíblia, é que a Bíblia está sendo... as pessoas... Não, a Bíblia é a palavra de Deus, se a pessoa está fazendo, é o problema dela. Eu lembro daquela lição lá sobre o dízimo, teve uma pessoa que escreveu uma carta, até bonita, dando os argumentos, tudo o argumento humano,
mas pegando só exceção. Então é a opinião dele, não é porque a pessoa tem essa opinião. Não. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Se tem uma pessoa que não obedece, tem até problema dele, irmão. Ele que falta de temor de Deus, Deus vai julgar. Agora a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, é imutável. Agora a pessoa quer mudar, quer adaptar, quer ajeitar só porque não consegue viver a palavra, não consegue viver a revelação de Deus. A Bíblia é a regra de fé e conduta e de prática. 3. Comprometidos com a vida cheia do Espírito Santo. Olha que linda essa lição, hein, irmão. Olha que coisa bonita. Então, ele está dizendo assim, resistindo à sutileza de Satanás. Agora ele está explicando como que eu posso resistir à sutileza de Satanás em 3 aspectos. Primeiro, o senhorio de Cristo. Você é de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, comunhão com a igreja. A Bíblia, a poderosa palavra de Deus, tem que ser a regra de fé nossa. E terceiro, uma vida cheia do Espírito Santo. Buscar, se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar, irmão, porque Jesus é o batizador. Jesus quer te batizar no Espírito Santo, quer te dar o revestimento de poder. Busca a plenitude de Deus, busca os dons espirituais. Você precisa, a igreja precisa, irmão. Nós precisamos. Então faça a sua parte. O Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, tenho que estar claro para mim, aceitei a Jesus como meu Salvador. Jesus é o Cristo, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Tenho que ter a Bíblia Sagrada como minha única regra de fé, infalível. Vou ler a Bíblia, vou amar a palavra, vou estudar a Bíblia, vou viver de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, o Espírito Santo é o nosso Consolador, é o que nos guia em toda a verdade. Eu vou buscar mais e mais a presença do Espírito de Deus e vou pedir para Jesus me dar o revestimento, que é o batismo no Espírito Santo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo. Sinopse do tópico 3, é preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. E 4, comprometimento com a igreja local. É viver em comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, é o mistério de Deus. Então, eu tenho que ter essa noção. O importante é estar em comunhão com o corpo. E é o local, é o lugar e a importância de cada membro da igreja. Não é simplesmente o templo, são as pessoas, o relacionamento que nós temos. E a Bíblia é clara que esse corpo abençoado, um santifica o outro, um ajuda o outro, né? Temos que ter empatia um pelo outro e lutar e trabalhar para servirmos a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria é comprometer-se com a igreja, com o corpo de Cristo, que é o mistério de Deus, que foi revelado por Deus. Então esses elementos nos ajudam a resistir às sutilezas do diabo. Então se você quer resistir às sutilezas do diabo, primeiro, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Segundo, a Bíblia tem que ser uma verdade na sua vida. Terceiro, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Quarto, você tem que estar em comunhão com a igreja. É isso que são as ferramentas, são essas as ferramentas para você implodir, resistir e enfrentar as sutilezas de Satanás. Amém, irmão? Então essa é a lição de número 13, é o fechamento desse trimestre. O trimestre é abençoadíssimo. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Que você possa, através dessa pré-aula, ter uma ideia do que vai se tratar a última aula do trimestre. Amém, meu irmão? Muito bem. Eu quero sugestionar para você o meu site, é www.professoralberto.com.br. Você pode acessar, baixar a lição, baixar os slides e trabalhar com a sua classe. É importante que você faça alguma coisa diferenciada para os seus alunos.
E uma vez mais, eu quero te convidar, você que tem recursos econômicos, né? Precisa ter recurso econômico, e quer fazer uma viagem abençoada para a terra de Israel, quer conhecer Israel, ou se já conhece, quer ter uma outra perspectiva teológica, venha participar do nosso grupo. Então estão aí os telefones da Renova Turismo, ligando lá, você vai dizer, olha, eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto, a viagem dele é novembro de 2023, vai ser bênção, tá? Você que está me ouvindo e quer fazer essa viagem, você tem um ano para se programar, olha que bênção. Então aproveite, não deixa passar, nós já estamos chegando em novembro, daqui a pouco, setembro, outubro, novembro. Então você tem um tempo para se organizar, para fazer uma viagem abençoada. Você tem um ano. Então, corra aí. E se você quiser ler os livros de minha autoria, esse é o povo de Israel. Conta a história de Israel, desde a chamada de Abraão até o mapa do caminho do presidente Trump, né? Quando era ainda mandato do presidente Trump. E esse aqui, Jerusalém no imaginário religioso. Eu vou contar a história de Jerusalém, com o que significa Jerusalém antes do povo judeu, na época de Melquisedeque, depois com o povo judeu, depois com o domínio cristão, depois com o domínio islâmico e depois a retomada até hoje. Então é toda a história. Vale a pena você ter esse material. Você pode acessar www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Está aí o site, você pode entrar, esse material vai para a sua casa, tá bom? Vai ser bênção. Eu desejo para você um novo trimestre, né? Vamos agora iniciar um novo trimestre, que é o último trimestre do ano de 2022. Faz um propósito para você assistir às aulas, para você compartilhar as aulas, para você ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. Você vai ter um grande crescimento espiritual e também cultural. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.